O vídeo que eu postei sobre ataques violentos que um vereador aqui da minha cidade, Itajaí, Santa Catarina, fez contra um professor, e na verdade contra todos os professores, deu uma repercussão gigantesca. Eu sou o Thiago Moretti, professor tatuado, e trago agora algumas respostas dos fatos totalmente diferentes que o vereador Vitor Nascimento apontou na tribuna da Câmara de Vereadores. Já deixo aqui para vocês a informação de que solicitei o uso da tribuna para dar aquela resposta cara a cara para o vereador começar a entender que as coisas não funcionam do jeito que ele acha, que ele não pode chegar e xingar, falar todos os absurdos que ele falou e vai ficar por isso mesmo. Não é dessa forma. E eu trago agora direito total de resposta do principal, talvez, envolvido dessa história, que foi o professor atacado de forma violenta pelo vereador Vitor Nascimento. Eu conversei com o professor Eric e ele deixou aqui o relato, depoimento corajoso dele e a versão verdadeira dos fatos. Olá, eu me chamo Eric Patrick, eu sou professor de língua portuguesa e agora, nesse momento, eu venho esclarecer algumas informações que têm surgido relacionado à minha atuação e ao meu trabalho em sala de aula. Foi repercutido nessa semana que passou as informações de um bilhete que foi dado em sala para uns alunos e uma palavra que estava nesse bilhete, era um bilhete de bullying e uma palavra falando todes. Vamos começar do começo. Eu sou um professor efetivo, 20 horas, da Prefeitura de Itajaí. Eu atuo em uma unidade de ensino com os anos finais. Eu tenho 3 turmas, uma de 6º ano e 2 de 9º ano. E eu tenho 1 hora janela, que é 1 hora da minha carga horária, que eu preciso estar à disposição da escola para assumir qualquer hora vaga lá que esteja o professor faltando, alguma coisa do tipo. Na quarta-feira passada, aconteceu que eu fui chamado para assumir uma aula do 2º ano, que era a 204, e eu entrei nessa sala para assumir essa aula. Levei umas atividades que o diretor havia me dado para eu passar para a sala. Nenhuma das atividades eu dou quando eu assumo os anos iniciais, sempre são atividades que o diretor me manda e eu passo para a turma e faço a mediação. Nesse dia não foi diferente. Eu entreguei a atividade para os alunos e eles começaram a fazer. Era uma atividade de interpretação, de uma imagem, de Bob Goods, um desenho, uma cena e tal. Nesse mesmo dia, nesse mesmo horário, a turma foi convocada para uma palestra e algumas apresentações sobre água potável. Eu fui junto com a turma, acompanhei a turma, vimos as apresentações, depois voltamos para a sala e continuamos a atividade. Quando foi em um determinado momento, uma turma de 9º ano, com 3 alunos, vieram para pedir para fazer uma apresentação sobre bullying para as crianças. Era uma atividade que eles tinham de uma determinada matéria. Então, eles tinham que apresentar sobre bullying e eu tinha que fazer a avaliação da apresentação deles. Eles entraram, fizeram a apresentação, falaram sobre bullying, interagiram com as crianças e eu estava fazendo a avaliação da apresentação deles. Quando terminou a minha hora ali com eles, eu me distanciei, ia sair da sala, deixei lá a minha avaliação com eles e a outra professora chegou. Na hora que eu estava saindo de sala, eles começaram a apresentar o bilhete para as crianças. E eu já estava saindo de sala, eu nem vi o bilhete e eu nem peguei no bilhete. No outro dia, eu assumi essa turma novamente em uma outra hora minha lá de atividade, que a turma estava sem professor, e eu fui para lá de novo. No final do expediente, o diretor me chama e fala que tinha acontecido que as crianças receberam um bilhete, levaram para casa e um determinado pai pegou e falou que nesse bilhete tinha falado a palavra todes e ele não estava contente com isso. E que ele foi na Secretaria de Educação para reclamar que tinha a palavra todes. Só que a supervisora lá da Secretaria de Educação entrou em contato com o meu diretor perguntando quem é o professor Eric. Eu fiquei pensando que atrelaram o meu nome ao bilhete. Mas, ok, eu não tive nada a ver com o bilhete. Fui para minha casa, segui minha vida. Quando foi na sexta-feira, no dia 26, eu vejo que eu estou sendo exposto com as minhas fotos e o meu nome relacionados ao bilhete, relacionados a várias outras coisas, falando que eu estou fazendo perversão com as crianças dentro de sala de aula e atrelando o meu nome e a minha atuação profissional a várias outras situações, falando até que eu estou usando a escola, o espaço de sala de aula, como espaço clandestino para namoro, sendo que eu não tive nada a ver com o bilhete, eu não tive nada a ver com a apresentação e eu não tive nada a ver com essa situação de pai e relacionado a nenhum aluno. E isso gerou um grande caos, porque eu fui atrelado a isso, eu fui atrelado ao bilhete, eu fui atrelado a uma simples palavra chamada todes, e agora a gente se pergunta por que o meu nome foi atrelado a esse bilhete. A quem interessa que eu seja atrelado a um bilhete que fala sobre todes? A quem interessa essa propaganda de informações falsas, que o pai já foi chamado na escola, já foi feita uma reunião com a Secretaria de Educação e já foi falado que o professor Eric não teve nada a ver com o bilhete. Porém, nas redes sociais e na Câmara foi anunciado que eu
fui o propagador do bilhete e estava fazendo perversidade com as crianças. E isso é muito sério, porque o meu nome, a minha atuação, a minha imagem começou a ser associada com perversidade e foi uma centena, uma enxurrada de comentários negativos, de ódio, de violência, de maldade mesmo relacionado a mim, questionando a minha atuação profissional, questionando a minha vida pessoal, coisa que não tem nada a ver. Todas as vezes que eu entro dentro de sala de aula, eu sou um professor, eu atuo como um professor. A minha vida pessoal, o meu gênero não tem nada a ver com quem eu sou dentro de sala de aula. E quando a gente fala sobre sala de aula, eu acho muito engraçado que um simples bilhete chegou a fazer tanto escândalo, sendo que a gente tem um grande cenário com muitas dificuldades e muitas demandas e muitas mazelas dentro da educação. Eu mesmo sempre estou chamando o diretor, estou chamando o pai para falar sobre aluno, porque só quem é professor sabe o estresse que é e está sendo estar dentro de sala. É uma gestão de afetos, de estresse, de ansiedade. Às vezes você não consegue dar nem sua aula. O meu componente curricular é língua portuguesa. Às vezes eu tento trabalhar a produção textual, tento trabalhar a interpretação de texto, oralidade, e é muito desafiador. Eu não consigo, às vezes, passar nem o meu conteúdo. Eu vou me preocupar em estar falando sobre minha vida pessoal, questões de gênero, questões que competem somente a mim. E a minha vida pessoal não tem nada a ver com a minha vida como professor. E eu sei o trabalho que eu faço dentro de sala de aula. Eu sei, e só quem é professor sabe, as dificuldades de estar dentro de uma sala de aula nesse período, nessa geração em que você compete contra celular, você compete contra a desinformação, você compete, parece que contra pai, contra a família, que sempre o vilão é o professor. Sempre. Sempre. Parece que todas as vezes a corta para o lado do professor. E pessoas que deveriam estar aliados, que deveriam realmente se importar. Quem é que foi até a escola perguntar o que aconteceu? Quem é que foi até a escola perguntar como é que estão os professores, como é que está a educação, como é que estão os materiais? Eu acho engraçado que eu tirei do meu bolso dinheiro para comprar lápis e borracha e dei para os alunos das turmas que eu estou envolvido, porque eles precisavam de lápis e borracha para estudar, para escrever, para produzir. E eu não vi nenhum pai, eu não vi ninguém fazer uma divulgação com meu nome falando que eu dei lápis e borracha para os alunos que estavam precisando. E é muito engraçado como se propaga uma desinformação. E quem é que se beneficia com isso? Quem é que se beneficia com essa guerra contra a escola, com essa guerra contra os professores e essa onda de notícias falsas? Porque tudo o que aconteceu foram notícias falsas. Um bilhete que foi produzido pelos próprios alunos de uma turma de 9º ano que apresentou para a turma de 2º ano, que no momento eu estava cuidando da turma. E que quando o bilhete foi apresentado, eu nem estava mais lá. Agora a pergunta que não quer calar. Por que o meu nome foi atrelado ao bilhete? Só por causa da palavra todes? Será realmente que não é preconceito? Será realmente que não é homofobia? Por que que o meu nome chegou até a Câmara? Por que que o meu nome chegou até a Secretaria de Educação? E todas as outras demandas que a escola tem, cadê que a gente não vê essa demanda chegar onde precisa chegar? Nós estamos vivendo realmente tempos muito difíceis para quem é professor ou quem quer ser professor, porque é muito desafiador. É um estresse atrás de estresse, é cansaço, é um adoecimento, porque só quem está dentro de sala de aula com 30 alunos sabe o quão desafiador é e o quão estressante está sendo. Que a vontade, às vezes, é você realmente desistir. E você se pega dentro de uma desinformação dessa, de um ataque contra a sua vida, porque no momento estão atacando e estão falando sobre a minha vida, sobre a minha dignidade como ser humano. O que está em pauta não está sendo só o meu trabalho como professor, mas eu como ser humano. Estou recebendo uma chuva de comentários desagradáveis. E a gente sabe que nós vivemos numa cidade muito conservadora, que a gente não sabe o que pode acontecer. E tudo isso por causa de desinformação e preconceito. Preconceito. Bom, é isso, gente. Sem mais palavras, o Eric falou tudo, exatamente tudo que precisava ser falado. Agora, coloquem na balança, pesem e vejam qual é a postura de um vereador como esse. Vocês acham mesmo que está correto esse tipo de coisa?